Olá, essa é a 26ª aula do seu curso de Excel Intermediário. Nesta aula, vamos aprender sobre a função C. Basicamente, o papel dessa função é verificar se uma condição é satisfeita e retornar um valor verdadeiro ou falso. Condição é o teste lógico verificado pela fórmula, sendo base para a resposta verdadeira ou falsa. Verdadeiro é a resposta positiva à verificação deste teste lógico e falso é a resposta negativa à verificação deste mesmo teste lógico. A fórmula da função C é igual C, teste lógico, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, e valor falso. Por exemplo, se 2 for menor que 9, este é o teste lógico, ponto e vírgula, a função nos retornará menor, ponto e vírgula. Se não for menor do que 9, a função deve nos retornar não. Observe que para indicar que um determinado valor é um texto e não um número ou uma outra fórmula, é necessário inserir este valor entre aspas, assim como você pode ver a palavra menor e a palavra não estão entre aspas. Na célula D4, nós já temos uma fórmula pronta, mas vamos construir junto na célula abaixo a mesma fórmula para que você possa entender melhor. Então vamos lá, igual C, abro parênteses, teste lógico. Qual é o meu teste lógico? D5 igual masculino. Para isso eu abro aspas, escrevo a palavra masculino, fecho aspas, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, qual valor eu quero que a fórmula me traga? Este valor está lá na planilha aula 3. Então eu clico na planilha aula 3 e clico na célula que indica o valor do desconto para as roupas masculinas, L12, ponto e vírgula. Para falso, eu seleciono a célula referente à segunda opção. Neste caso, o valor de desconto para as roupas femininas é a célula L11. Fecho parênteses e dou Enter. Retornamos para a planilha anterior e na tabela podemos notar o valor de 15%, pois a célula B5 não continha o valor masculino. Para copiarmos essa fórmula para as células abaixo, primeiramente nós vamos transformar essa referência relativa em uma referência absoluta. Como fazemos isso? Selecionamos a célula que queremos travar e apertamos F4. Automaticamente, os sinais de cifrão já aparecem travando a célula. O mesmo vamos fazer com a célula L11. Clico duas vezes sobre o nome da célula e aperto F4. Transformamos essa referência relativa em uma referência absoluta. Basta dar Enter, voltar para a célula D5, Ctrl C, selecionamos as células abaixo. Vamos em Colar, Colar fórmulas e formatação de número. Percebam que automaticamente as fórmulas trouxeram os valores de descontos conforme o gênero, masculino ou feminino. A função C também pode ser utilizada subsequentemente para a realização de testes lógicos simultâneos, ou seja, um teste após o outro em uma mesma fórmula. Sempre que você se depara com uma dúvida, você tem no mínimo duas respostas possíveis. Quando você utiliza a função C, o Excel tem duas alternativas de resposta, mas existem perguntas que possuem 3 ou mais respostas. E com o uso simultâneo da função C, você pode fazer com que o Excel possa lhe responder até 7 alternativas diferentes. No primeiro teste, o Excel tem duas opções. Retorna o valor indicado para verdadeiro ou realiza outro teste caso o primeiro responda falso. O próximo teste também possui duas alternativas, a primeira verdadeira e a segunda realizar um novo teste. E isso pode se repetir por 7 vezes. Sempre que a resposta for verdadeira, a fórmula retorna o valor definido para sim. Sempre que a resposta for falso, a fórmula retorna o valor definido para não, até que se realize o último teste. Quanto à estrutura da fórmula, a mesma se organiza da seguinte forma: igual C, teste lógico, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, e no lugar do valor definido para falso, se repete a fórmula novamente, mas agora sem o operador de igual. Escreve-se apenas C, abre parênteses, um novo teste lógico, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso, e encerra-se a fórmula com dois parênteses. Sempre que abrirmos um parênteses, é preciso fechá-lo. Ou seja, se utilizamos dois parênteses no início, precisamos utilizar dois parênteses no final. Vamos olhar o exemplo. Igual C, abre parênteses, 2 for menor do que 9, ponto e vírgula, eu quero que a fórmula me traga menor, ponto e vírgula, no lugar de falso eu vou fazer um segundo teste lógico. Se 2 for igual a 9, ponto e vírgula, eu quero que a fórmula me traga igual, ponto e vírgula, se o valor for falso, eu quero que ela me traga não. Fecho os dois parênteses. Observe, neste momento eu tenho três alternativas de resposta. Menor, se 2 for menor do que 9,
igual se 2 for igual a 9 e não se 2 não for nem menor e nem igual a 9. Vamos à prática. Seguindo com o mesmo exemplo, vamos empregar a fórmula C com mais de um teste lógico. Começando pela célula K4, eu insiro igual, C, abro parênteses, primeiro teste lógico, I4 igual masculino. Lembrando que para inserir uma informação de texto é preciso colocá-la entre aspas, ponto e vírgula, e aqui inserimos o valor se verdadeiro, neste caso, P4, ponto e vírgula. Ao invés de inserir a informação falso, nós iremos inserir um novo teste lógico. Então colocamos C, abro parênteses, I4 igual feminino, entre aspas, fecho aspas, ponto e vírgula. Se I4 for igual a feminino, eu quero que me traga P5, ponto e vírgula. E agora inserimos o nosso terceiro teste lógico. Se I4 igual. Uma outra opção, ao invés de inserir o texto que eu quero que a célula busque, eu posso inserir diretamente a célula. Neste caso, O6, ponto e vírgula. Qual a informação se verdadeiro? 25%. P6, ponto e vírgula. E agora a informação falso. Qual valor eu vou dar para falso? 0. Por quê? Se não for nem masculino, nem feminino e nem infantil, não tem desconto nenhum. Fechamos a fórmula com 3 parênteses, porque abrimos 3 parênteses no início da fórmula, e damos Enter. Está aí, 20%. Vamos agora copiar essa fórmula nas células abaixo, mas antes vamos transformar as referências relativas em referências absolutas. Selecionando a célula que eu quero editar, pressione F2 para editar a célula, escolha a referência que eu quero transformar em referência absoluta e pressione F4. Novamente, a próxima referência, P5, pressione F4. Notem que aparece o cifrão. O6, F4, P6, F4. Transformamos todas as referências relativas em referências absolutas. Percebam que eu não fiz isso com I4. Por quê? À medida que eu for copiar a célula K4 para as demais células da coluna K, eu quero que a referência I4 continue sendo relativa, ou seja, K5 é referente a I5, K6 referente a I6, K7 referente a I7 e assim por diante. Vamos dar Enter, copiar essa célula, selecionar todas as células abaixo, e através da função colar especial, fórmulas e formatação de número, nós realizamos a colagem da fórmula. Eu poderia também utilizar a alça de preenchimento. Mas notem que se eu fizer isso, eu perco a formatação de borda. Bem, nossa aula vai ficando por aqui. Havendo dúvidas, acesse o fórum ou participe das aulas ao vivo. Até a próxima aula!